ansiedade é pecado? Essa pergunta já tirou teu sono? Talvez você esteja lutando contra a ansiedade e ao mesmo tempo carregando um peso ainda maior, o da culpa espiritual. Se já disseram que você está ansioso porque não tem fé, se já te questionaram se sua dor emocional é na verdade desobediência disfarçada, hoje nós vamos desconstruir esse mito com a Bíblia aberta, coração honesto e a verdade que liberta e não que condena. Você vai se surpreender com o que Deus realmente diz sobre a ansiedade. E o que eu vou te mostrar daqui a pouco pode finalmente tirar um fardo que você nem sabia que estava carregando. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. E nessa semana estamos trabalhando o tema Fé mais Ciência. Estamos mostrando que mente, corpo e espírito não são rivais, são partes do mesmo milagre da criação. Se você perdeu os episódios anteriores, volta lá e assiste a playlist completa, vale cada segundo. Hoje a nossa missão é libertadora, nós vamos derrubar a ideia completamente equivocada de que sentir ansiedade é automaticamente um pecado. A verdade é que muitos cristãos estão sofrendo em silêncio, achando que Deus está decepcionado com eles. Mas o episódio de hoje vai revelar a luz bíblica que separa condenação humana e compaixão divina. A ansiedade é falha espiritual ou parte da experiência humana redimida por Cristo? Essa pergunta vai guiar tudo que nós vamos falar hoje. Se você tem carregado esse peso confuso, o objetivo de hoje é trazer clareza, alívio, paz. A estratégia é bem simples: expor os mitos religiosos e apresentar a verdade libertadora da palavra. Você vai ver que a Bíblia nunca chamou você de pecador por estar ansioso. Ela chama você de filho. E filhos têm espaço até para tremer. Bom, então, hoje nós vamos discutir sobre se a ansiedade é pecado ou não é. Mas eu te convido a se inscrever no canal. A sua inscrição, ela ajudará o canal a manter as suas obrigações com o time que está atrás das câmeras. Nós somos voluntários, porém a galera que está aqui atrás, ela precisa e vive disso. Nós contamos com você. Muito bem, acredite, há um mito que precisa ser quebrado com urgência. A ideia de que a ansiedade é pecado. Esse pensamento tem gerado não apenas confusão teológica, mas culpa espiritual em pessoas que já estão lutando para simplesmente sobreviver emocionalmente. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele não usou a ansiedade como régua espiritual para medir quem era forte ou era fraco na fé. Pelo contrário, ele ofereceu um caminho de restauração mental e emocional. Lá em Filipenses 4:8 diz: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Paulo não está dando uma bronca, ele está abrindo uma alternativa, está dizendo: quando a mente estiver afogada, fixe seus pensamentos naquilo que pode te resgatar. Não é repressão, é recondução. A metáfora é bem clara. Ansiedade não é incêndio, é alarme. E não se repreende um alarme, se escuta. Ansiedade, no contexto da queda, pode ser resultado de desequilíbrio, dor não resolvida, ferida crônica, mas não é rebeldia espiritual. A tentativa de tornar qualquer desconforto emocional em falha moral transforma o evangelho em tribunal. E não naquilo que o evangelho realmente é, abrigo. Paulo não usa a ansiedade como juiz, mas como ponto de partida para um realinhamento.
Ao longo das últimas décadas, a teologia popular foi marcada por simplificações perigosas. Uma delas foi a associação direta entre ansiedade e pecado. Essa crença, repetida em púlpitos, conselhos, músicas, ela acabou gerando uma epidemia de cristãos que, ao sentirem algo que não sabiam explicar, concluíram que estavam pecando só por sentirem. O Barna Group mostrou que 63% dos cristãos sentem culpa por estarem ansiosos. Isso revela uma distorção coletiva da fé. É como se estivéssemos ensinando que sentir tristeza, inquietação ou medo equivale a negar a fé. Só que essa ideia ela não tem sustentação bíblica. Jesus, no Getsemane, demonstrou profunda angústia emocional. Paulo confessou temores. Elias pediu a morte. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Em nenhum desses casos Deus os repreendeu, por seus sentimentos. Pelo contrário, Deus se revelou exatamente no meio deles. Então essa desconstrução não é concessão ao emocionalismo, é restauração da verdade. Ansiedade não é sentença espiritual, meu irmão. É sintoma de uma alma pressionada. É a solução para começar a mudar de rota. Para resolver isso, não adianta negar, mas redirecionar. O próprio texto de Filipenses nos mostra que Deus não quer que a gente esconda o que sentimos, mas que aprendamos a pensar como pessoas conscientes, pessoas de fé, pensar com verdade. Quantas vezes você já se sentiu culpado por estar ansioso? Quantas vezes pensou que a sua fé era fraca só porque sua mente estava acelerada, o peito apertado e o sono ausente? Esse é o ponto onde muitas pessoas desistem. Não porque perderam a fé, mas porque acreditam que a sua dor a invalida. Essa é a ferida central que a gente precisa tratar. Essa é a dor que precisa ser combatida. Quando a ansiedade é rotulada como pecado, ela não é mais apenas uma luta pessoal, ela vira acusação espiritual. E assim, ao invés da gente buscar ajuda, muitos preferem o silêncio. Ficam calados dos bancos das igrejas, cantando louvores com lágrimas escondidas, achando que são indignos de levantar as mãos. Mas o evangelho verdadeiro não coloca fardos onde Cristo colocou descanso. A fé em Cristo não exige ausência de sofrimento. Ela oferece direção em meio ao caos. Paulo nos mostra que o caminho da cura começa com o que pensamos, com o que deixamos permanecer na mente. Não se trata de ignorar o que a gente sente, mas de realinhar nossos pensamentos com o que Deus diz a nosso respeito. O conflito aqui é acreditar que a ansiedade é pecado e esse pecado paralisa. Quando você reconhece que sentir ansiedade não é traição espiritual, mas um pedido interno de cuidado, nasce um novo tipo de entrega. Não mais movida por medo de ser punido, mas pelo desejo de ser curado. Há uma verdade, então, que precisa ser dita com bastante clareza. O que você chama de falha espiritual pode ser, na verdade, o lugar exato onde Deus quer manifestar compaixão. É ali, na confusão, na aflição silenciosa, que Deus se aproxima. Não com condenação, mas com presença. A promessa está diante de você. É possível encontrar clareza e alívio ao desmascarar as mentiras que te aprisionam. A fé não te pede para fingir que está tudo bem. Ela te convida a entregar exatamente o que não está bem. E confiar que Deus não se assusta com aquilo que você traz dentro de você. Ele permanece. Ele reconstrói. Ele acolhe.
E quando a mente se alinha com isso, até o corpo começa a respirar diferente. Aqui está a verdade que pode te libertar, acalmar teu coração. A ansiedade não é pecado. O que nos aprisiona não é a ansiedade em si, mas a culpa que nos foi imposta, sem fundamento, para quem sentia a ansiedade. A Bíblia nunca desclassifica ou classifica a ansiedade. Ela trata como uma realidade emocional e espiritual da condição humana caída e como algo que precisa ser apresentado diante de Deus com muita fé, não com vergonha. Hoje, você recebeu uma chave, uma verdade que tem poder para arrancar o peso da culpa que foi colocado muitas vezes injustamente sobre você. Não deixe essa revelação passar batida. Volte nesse texto bíblico. Medite em Filipenses 4:8. Substitua o peso do não posso sentir isso pela liberdade de dizer eu posso confiar, mesmo sentindo. A libertação começa na verdade. E a verdade é que Jesus nunca rejeitou os ansiosos. Ele os abraçou. Se você conheceu esse alívio agora, compartilhe esse conteúdo com alguém que também vive se perguntando se sua ansiedade o afasta de Deus, porque a culpa não vem de Deus, vem da distorção. Deus entende, Deus acolhe, Deus transforma, e hoje isso pode começar em você. Queria te convidar, se você eventualmente sente o peso dessa culpa e gostaria de se despir dessa ansiedade e desse peso, a fechar seus olhos, porque nós vamos orar. Deus, por tanto tempo eu pensei que sentir ansiedade era um sinal de falha na minha fé. Me disseram que eu realmente deveria confiar no Senhor e que se eu fizesse isso, eu não sentiria ansiedade. Mas hoje eu vejo que isso não é verdade. Hoje eu entendo que a ansiedade faz parte da minha humanidade. E o Senhor me ama mesmo quando eu tremo por dentro. Perdoa, Senhor, por não sentir essas coisas assim. Mas por ter acreditado que precisava esconder do Senhor a minha ansiedade. Perdoa por ter me afastado com vergonha, quando o que o Senhor mais queria era me acolher. Eu recebo a Tua verdade. Eu entrego a culpa, eu descanso na Tua graça. E mesmo que a ansiedade ainda venha, vez por outra, eu sei que o Senhor não se afasta e nem se afastará de mim, pelo contrário. Nesses momentos eu espero sentir cada vez mais a Sua presença. Obrigado por ser esse Deus tão diferente dos mitos que me ensinaram. Obrigado por ser amor, até quando minha alma está em guerra. É isso que eu te peço e agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Talvez o maior peso que você carrega não seja a ansiedade em si, mas a culpa por senti-la. Hoje, nós desmascaramos um dos maiores mitos da vida cristã. E amanhã, nós vamos ainda mais fundo. Porque o excesso de informação pode estar alimentando aquilo que você tenta vencer com oração. No próximo episódio, iniciamos uma nova série. Ferramentas práticas. Uma semana inteira com disciplinas espirituais, estratégicas, de autocuidado e ações concretas para você vencer a ansiedade no seu cotidiano. Fé e ação real. Compartilhe esse vídeo com quem carrega culpa por sentir ansiedade. E junte-se a nós amanhã para fazer um detox de notícias de ansiedade e de culpa. Deus tem um caminho prático e possível para você. Viva em paz. Até amanhã. Tchau, tchau.